O assunto do último vídeo lançado no canal foi o bicho-papão, e eu disse que existia um filme com o nome de uma criatura que tinha o mesmo símbolo que o bicho-papão tinha para nós aqui no Brasil, mas na cultura americana. E o nome desse filme é Boogeyman, Seu Medo é Real. Eu também disse que eu iria assistir esse filme porque eu ainda não havia assistido e que eu traria para vocês a minha análise sobre esse longa, buscando ter certeza se ele era um filme bom e se fazia referência ao clássico conto dessa criatura que todos conhecem, pelo fato de ser um conto muito antigo e que atravessou o mundo todo, sendo passado de geração para geração. Então, hoje eu estou aqui para fazer essa minha análise, mas antes, vocês já sabem o que devem fazer. Deixe o seu like para ajudar o meu canal e se inscreva se ainda não for inscrito. E agora, vamos fazer uma avaliação desse filme e o que ele nos traz a respeito desse monstro que vive nas sombras de uma casa e só aparece à noite. Bem, pessoal, o filme nos conta a história de Sage Harper, que é uma adolescente de 16 anos, e a sua irmã mais nova, que se chama Sawyer. Elas vivem com o pai, Will Harper, que é um psiquiatra. Essa família ainda está muito deprimida por causa da morte da mãe, que veio a falecer em um acidente. O pai, ele lida com o seu próprio luto, mas ele não consegue prestar atenção naquela angústia que só vem crescendo nas suas duas filhas. Até que um dia ele atende um homem chamado Lester. Esse homem parece estar completamente perdido em uma profunda perturbação. Ele até fala sobre a morte dos seus 3 filhos e diz que isso foi causado por conta da presença monstruosa de um ser que seria o tal Boogeyman, a criatura que vive em seu armário. Então, após a consulta, Lester causa um grande tumulto na casa do doutor por causa de uma coisa que ele faz, que eu não vou contar porque seria spoiler, e quem vê isso acontecer é a filha mais velha do doutor. Mas é aqui que a gente já começa a se perguntar: o que realmente aconteceu? E aí, por conta do que esse homem fez dentro da casa dessa família, ele deixa para trás uma força sobrenatural que agora parece seguir a família Harper, que é a família do psiquiatra. Então, é a partir desse momento que a Sage e a sua irmãzinha começam a vivenciar manifestações. Elas conseguem ver sombras no canto do quarto, ouvem vozes, sentem aquele vulto do monstro se movendo nos cantos escuros da casa. Mas o pai delas, que está totalmente imerso no próprio trauma, ele duvida das filhas, algo que é muito comum a gente ver nos filmes de terror que envolve família. E aí, cansada do que está acontecendo com ela, a Sage, ela vai atrás de pistas e de respostas. E é aí que ela descobre que Lester não foi o único a ser perseguido por essa tal criatura. Ele revela que o Boogeyman se alimenta do sofrimento e do luto das famílias, se manifestando em ambientes marcados pelas dores emocionais. Essa criatura é materializada pelas sombras, garras e sons que ecoam nos espaços iluminados apenas por lanternas e por luzes fracas. Então, quando chega ao clímax dessa história, a família precisa se unir para resistir ao medo, e após intensos confrontos e sustos, há um desfecho aqui. Ou a entidade é banida, ou pelo menos ela é contida enquanto a família Harper começa a reconstruir esses laços familiares. Agora eu vou falar o que eu achei desse filme. Bem, eu posso dizer que tendo assistido ao longa, eu gostei muito, viu? Principalmente por conta da história.
Digo isso porque somente quem assistiu o meu vídeo falando sobre a criatura icônica que é o bicho-papão vai se lembrar que eu mencionei que ele não tem uma forma, uma aparência específica. Isso era um conceito que um renomado psicólogo nos explicou quando ele disse que essa criatura vive nas sombras da nossa mente. Ou seja, ele é aquilo que está reprimido em nossa cabeça, principalmente na parte da tristeza e da angústia. Então, eu acredito que para que esse filme fosse feito, pesquisas a respeito dessa criatura também foram muito bem elaboradas, e o roteirista soube organizar essa história em cima disso tudo, porque como eu disse, narrando a história do longa aí para vocês, nós vemos que essa criatura está se alimentando da tristeza das pessoas, principalmente a tristeza de uma família que acabou de perder a mãe em um acidente. Então, se essa criatura está conectada com a mente triste e vazia de uma pessoa, essa criatura é aquele tipo de ser que vai estar conectado com a imaginação o tempo todo. Nesse filme, ele é apresentado para o telespectador como uma criatura muito horrenda, porque ele é magro e muito alto e comprido. Ele tem braços extensos, parecendo um enorme inseto. Ele lembra muito a figura do Slenderman, mas não possui nenhum terno ou algum objeto de elegância não. Ele é muito feio mesmo, tem aquela feição horrorosa que realmente amedronta qualquer pessoa que possa pensar em ir lá assistir o filme. Nesse longa, essa criatura não gosta de luz. Essa é a sua fraqueza. Ele só consegue permanecer em ambientes completamente escuros, como os armários, embaixo de camas, atrás de portas ou qualquer outro local que possa ser escuro o suficiente para que ele se sinta confortável. Mas nenhum local que tenha luz será um bom espaço para ele. As atuações aqui nesse filme também são muito boas, porque podemos ver a aflição das duas personagens femininas que são as filhas do psiquiatra. Afinal, sabemos que elas são garotas muito deprimidas e muito entristecidas da família, porque elas estão enfrentando a maior perda por conta da solidão que sentem em relação à mãe. Elas acabaram de perder a mãe e dá para poder ver isso nelas. Então, é atrás dessas duas garotas que o Boogeyman ele procura ir, porque se ele gosta de pessoas com fraqueza, é óbvio que ele vai procurar pelas duas garotas mais frágeis e mais sensíveis da casa. Ele quer a alma, ele quer o domínio da pessoa, ele quer se alimentar da tristeza e da fraqueza. Por isso, aquelas duas garotas são o seu prato cheio ali, é a refeição que ele queria. Os efeitos visuais do filme ficaram muito bons também. A trilha sonora aqui também é muito boa, porque é incrível como nos momentos de tensão do filme, a forma como você sente arrepios com o que está acontecendo ali na cena e com o que você vai ouvindo com aquele som que está rolando no fundo. Existem momentos que te pegam desprevenidos ali na história e te dão sustos, principalmente quando você consegue ver a criatura aparecer em um lugar de repente e aí ela some e aparece em outro local logo em seguida. Ela aparece e desaparece. Essa criatura, por conta disso, lembra muito uma enorme aranha, porque ele pode se esquivar nas paredes, andando com facilidade até no teto. Foi por isso que esse filme foi muito bem produzido e elaborado. Bom, eu achei na minha visão. Posso dizer então que aqui nessa história eles souberam dar vida e honrar o conto que todos conhecem do bicho-papão, ou como é conhecido nos Estados Unidos, Boogeyman. Portanto, se você nunca assistiu esse filme e tem interesse em assistir, eu recomendo que você assista, porque você pode gostar. Eu adorei e estou indicando a você, porque foi um filme muito bem feito, sim. É muito bacana, te pega assim, te dando sustos o tempo todo, nos momentos em que essa criatura aparece. Você quer saber a que ponto vai chegar e o que vai acontecer com essa criatura, e o filme te deixa com gosto de quero mais, porque ele te deixa com uma pulga atrás da orelha. Então, provavelmente teremos uma continuação desse filme.
Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreva no canal e continue atento porque logo novos vídeos sairão. E lembre-se, fique atento aos lugares escuros de sua casa. Apenas permaneça em locais onde a luz está presente. Não existe esse negócio de monstro! Vê se cresce! É sério, Sawyer! Eu quero ficar sozinho!